Desculpa, a da Thalita, perdão, é 10/6, habitualmente. Então, assim, se for agora lá a filha dela, da minha irmã, vai estar 10/6. Pressão baixa. Para mim, mas não é baixo para ela, porque para ela sempre foi assim, desde que ela nasceu. Partindo disso aqui, sim. Mas se a pessoa sempre conviveu com a pressão... Então, o que é alta para a Francisca? Acima disso. Para mim, 12/8 é ideal, porque é a minha pressão. E 10/6, que é o caso da minha irmã, para mim é baixa. Mas para ela é o ideal. Então, assim, esses são valores de referência. Geralmente a gente se orienta por isso, mas os números que a gente encontra, a gente vai fazer isso acho que semana que vem ou na outra, servem simplesmente para nos orientar. Aí você verificou, estava 12/8. Então, ô Sofia, quanto que normalmente é a sua pressão, se habitualmente? Aí ela vai falar, olha, minha pressão é 12/8. Ah, tá, então tá tudo bem. Oh, não, minha pressão geralmente é 9/6. Aí 12/8 tá alta. Um pouquinho que sobe a dela, ela passa mal. Ela pode ter algum tipo de sintoma. A gente vai conversar um pouco sobre os sintomas. Mas assim, não é medir, né? Eu vou falar na próxima aula, mas não é medir pressão, porque medir você só mede coisas que você... Eu consigo medir o teclado do meu computador, consigo medir a tela do meu computador, consigo saber quanto eu tenho de altura, se fizer uma medida. Mas pressão a gente fala aferir. Aferir. Então não é medir, tá? Então assim, se alguém aferir a minha pressão, tem que sempre questionar. No postinho, nas unidades, vocês podem ver, isso não acontece geralmente. Porque os profissionais admitem que todo mundo tem que ter pressão igual a 12/8. Se tiver abaixo disso, está baixo, se tiver acima, está alto. Não é verdade. Os números só nos ajudam a entender a realidade, algum fenômeno que esteja acontecendo com a pessoa. Tá bom? Mas, vamos admitir, isso aqui geralmente, tá, gente? Geralmente, isso aqui realmente vai ser aplicado para grande parte da população. Mas, para não ter dúvida, sempre questione o paciente, ou a pessoa que você está aferindo. Beleza? Meu pai, a pressão dele, claro, com o tempo foi baixando, reduzindo muito. Então, a gente tinha alguma coisa assim, por orientação médica, para ajudar, colocar um pouquinho de sal debaixo da língua, dar pedaços de azeitona, frios, alguma coisa salgada, para ajudar a elevar a pressão. Isso daí, o que... Não, isso aí é... Sem finalizar a pergunta, mas o sal... Deixa eu pegar. Ajuda. Sim, mas não é tão simples assim. Sim, respondendo direto, sim. É o seguinte, eu já ia chegar lá, mas a Sofia perguntou, já vou adiantar. Quando chegar lá, eu não vou falar dessa parte, que eu já falei agora. É o seguinte, por que o sal ajuda? Porque o sal libera um hormônio no nosso corpo chamado vasopressina. O que esse hormônio faz? Ele dá o comando para os seus rins pararem de produzir urina. Então, é como se fosse assim, ó, você ingeriu sal, então a pressão está baixa, né, como você falou. Aí coloca debaixo da língua, por quê? Porque a corrente sanguínea é bem mais rápido, colocou debaixo da língua, cai logo na corrente, logo o cérebro dá um comando, seu organismo libera essa vasopressina, e aí o que ela faz? Rins, parem de produzir urina. Por quê, gente? É simples a lógica. Quanto mais líquidos eu tenho no corpo, maior é a pressão. Pega uma mangueira. A circulação. Exatamente. Pega uma mangueira. Se você abre pouquinho, você vai ver que sai pouca água. Mas se você abre muita torneira, como tem muita água saindo do cano, para que essa água saia rápido da mangueira, tem que chegar até a dar um espirrado assim, né? Por quê? Porque tem muita água. Então, é a mesma coisa no nosso corpo. Quanto maior a quantidade de líquidos no nosso corpo, maior é a pressão. Então, qual que é a lógica desse hormônio? Ele dá o comando para os seus rins não produzir urina. Se não produz urina, não sai líquidos. Se não sai líquidos, aumenta a quantidade de líquidos no corpo. Aumentando a quantidade de líquidos, a pressão aumenta. Então, essa é a lógica. Coloquei sal debaixo da língua, produção de vasopressina, há uma retenção de líquidos no meu corpo, porque esse hormônio fala para os rins não produzirem. Havendo essa retenção de líquidos,
a pressão aumenta. Só que o que acontece é o seguinte, isso demora muito. Demora. O mais rápido é você já aumentar direto a quantidade de líquidos, copo de água. Então assim, por que eu vou mandar a produção de um hormônio, para esse hormônio paralisar não, pedir para os meus rins reterem líquidos, até que tudo isso acontece, o paciente tende vai demorar um pouco. Se eu já dou logo um copo de água para ele direto, automaticamente aumenta a quantidade de líquidos no corpo, aumentando a quantidade, aumenta a pressão. Então funciona? Funciona, respondendo. Exatamente. Ou então deitado com as pernas para cima. Então assim, funciona, professor Sal? Funciona. Mas o processo é bem mais lento, é bem mais rápido. Em vez de você dar o comando para reter líquidos, olha, coloca mais líquido, é mais fácil, mais rápido. Toma um copo de água, vai aumentar a quantidade de líquidos, aumenta a pressão, a pessoa logo volta à normalidade, ou daí um tempinho volta, tá bom? Então tem esse negócio do sal mesmo, baixo da língua e tal. Funciona, mas demora mais. É tipo ir para fazer uma viagem, um carro bem mais lento, deixa eu pegar uma Ferrari. A Ferrari é mais rápida. O Fusquinha chega, mas a Ferrari chega mais rápido. É como o sal funciona? Funciona, mas demora mais. Dá um copo de água, dá líquidos, né? Entendam, água como líquido, maior quantidade de líquido. Tanto que xixi aumenta a pressão. Por isso, quando a gente for aferir, eu vou mostrar para vocês. Primeira pergunta, uma das primeiras. Tá com vontade de fazer xixi? Eu já percebi isso no meu organismo. Exatamente. Aí se a pessoa fala assim, tô, então você pode ir lá, quando você voltar a gente afere. Por quê? O que é a urina? Líquido. Se eu tenho maior quantidade de líquido, a pressão vai estar mais alta. Então, por isso que, não necessariamente água, né? Eu falei dar um copo de água, mas bebida, líquidos, de preferência. Não vai dar álcool, né? Mas não pode ser álcool, né? Vamos lá. Causas para hipertensão, para pressão alta. Existem causas internas e causas externas. Externas. Desculpa, aqui tá trocado, tá? No caso aqui seria a internas aqui em cima, trocado. Então, substituem esse, deixa eu apagar. Isso aqui deveria ser internas, tá? Aqui externas e ali in. Bom, causas internas, hereditariedade. É genético, é hereditário muitas vezes. Então, minha mãe teve, eu tenho muita chance de ter. Minha mãe tem, inclusive. Minha mãe tem. Tenho chance. É regra, não é regra, mas você tem muita chance mesmo. Muita. Assim como diabetes e por aí vai. Idade. Idade é proporcional. Quanto maior a idade, mais chance eu tenho. Menor idade, menor chance. Mas é simples. Raça. Ainda não se sabe o porquê especificamente, mas alguns estudos têm mostrado que pessoas negras, ou que têm a pele com mais melanina, tendem a ser mais propensas, ou são mais sujeitas a ter hipertensão. Sabe a causa exatamente, mas alguns estudos já têm demonstrado isso, que parece que a hipertensão é mais prevalente em negros, ou pessoas que têm a pele com mais melanina, né? E peso, né? Por que o peso? Alguém sabe? Gordura, né? Por um lado, porque a gordura, e a gordura, então aqui, olha que legal. Lembra que eu desenhei aqui, ó, a artéria? Você vai começar a ter acúmulo de gordura dentro da artéria. De repente, você começa a acumular. O sangue só vai ter um espacinho para passar. E nesse espacinho, para que ele consiga passar, a pressão tem que ser maior. O coração tem que fazer mais força, porque tem algo que quase obstruindo, né? O coração vai ter que bombear mais. Quando ele faz mais força, aumenta a pressão. O catéter, né, para poder... Exatamente. O catéter vem aqui, ele como se ele fosse, tipo um negócio, como se ele fosse limpando, varrendo tudo. E aí ele permite a passagem. Isso mesmo. Tá bom? Então, peso. Quanto mais obeso eu sou, de fato, como a Sofia disse, gordura. E outro fato é que a gordura, o aumento de peso, vai comprimindo também as minhas artérias. E aí você vai apertando. Como se ele for inchando. Exatamente. Então, a pele, os tecidos aumentam, mas lá dentro
as veias vai apertando, aí infelizmente isso pode acontecer. Bom, o que mais? Agora falando de causas externas, aqui ó, falta de exercício, simples. Então assim, professor, eu tenho idade, eu assinalo idade, né, assim, eu pontuo para a idade, eu tenho uma idade, sei lá, de 65 anos. Eu pontuo para a idade, pontuo para a hereditariedade, pontuo para a raça e pontuo para peso. Vou ter hipertensão? Provavelmente. O que eu preciso fazer para não ter, pelo menos para diminuir a chance? Aqui, ó, de cara, exercício. Agora, se você pontua para tudo isso e é sedentária ou sedentário, aí só realmente um milagre para você não ter. Exatamente para você não ter hipertensão. Então, vejam, essas causas internas têm a ver com o quê? Hábitos. Assim como no diabetes tipo 2, que a gente falou que o tipo 2 é mais relacionado a hábitos, hipertensão também tem muito a ver. Tem a genética? Tem. Mas, como anda a sua alimentação? Ela está até aqui, ó. É aqui, ó. Alimentação. Lógico, aqui são as causas, né? Por isso que tá. Falta de exercício, má alimentação, tendam má com uma alimentação cheia ou rica em alimentos gordurosos, com muito sódio, muito sal, fritura, enfim, ultraprocessados, isso aí. Entendam isso? Sal, obviamente, álcool, tabagismo, estresse, entenderam? Por que, professor, que o álcool é externo? Porque o álcool não está dentro de você. Você que coloca ele para dentro. Por isso que é uma causa externa. Assim como o cigarro. Ah, mas o estresse está dentro de mim, verdade. Mas você só fica estressada ou estressado por algo que acontece lá fora. Causas. Tal. Cachorro comeu meu tapete egípcio. Vai lá, Tá lá e tá todo... Então, essas coisas podem acontecer. Ou o coelho, né? No caso da Luciana, né, Luciana? Que come até a parede. Então, são causas internas e externas que podem aumentar a chance de eu ter essa hipertensão. O que mais? Na maioria dos casos, a pressão arterial aqui é o problema. Não causa sintomas. É o mais perigoso. É o problema. Por que ela é perigosa? Porque ela não avisa. Já viram documentários, com certeza já, das savanas, que o leão chega devagarzinho, né? Ele tem quase a cor da pastagem, então ele fica agachadinho, na moral ali, de repente quando algum gnu dá um vacilo, ele pega. Essa hipertensão, a pressão alta, ela é como, numa analogia, como se ela fosse semelhante ao leão. Não apresenta sintomas. A irmã dela, que é a pressão baixa, apresenta, né? Pressão caiu logo, você começa a passar mal, suar frio, ficar cansado, dar fraqueza, rapidinho. Na hora assim que eu começo a apresentar, eu falei, ixi, a pressão caiu. Mas a pressão alta não, ela é assintomática. E é aqui que mora o perigo. Por isso que muitas pessoas têm AVC. Porque lembra, tem dois tipos de AVC, a gente estudou. O isquêmico, que é o que tem alguma coisa entupindo a artéria, e o hemorrágico, que é quando estoura. Muitas vezes a veia ou a artéria se rompe porque a pressão é muito grande. A parede não aguenta, não suporta o excesso de pressão e acaba cedendo, estourando, né? Perfurando e tal. Então, o cara, quando viu, deu AVC. Quando viu, entre aspas, porque a pressão dele estava elevada o dia inteirinho, só que ela não deu sinal. Ele não sabia, não foi para o hospital, deu AVC. Então, é muito perigosa. Mas, em alguns momentos, e sim, ela pode apresentar sintomas. Quando apresenta, pode ser dor de cabeça. Veja, quem vai associar? Não sei que você já saiba, né? Mas dificilmente alguém vai associar dor de cabeça com pressão. Dificilmente. Sangramento pelo nariz. Quando percebe o sangramento pelo nariz e já correr, já tem condições de acudir a tempo e... Isso, exatamente. É o sinal, o melhor sinal que tem é o sangramento do nariz. Tem algo, exatamente. Por que, professor de sangra? Lembra que eu falei que está um excesso de pressão? O que o seu cérebro faz? Cara, eu vou ter que diminuir essa pressão. O que ele faz? Começa a extravasar sangue.
É melhor que o sangue saia pelo nariz do que ele fique aqui dentro e cause um AVC ou que a gente morra. É como se o cérebro pensasse isso. Então, o que ele faz? Uma medida, uma válvula de escape. Coloca o sangue para fora, porque de jeito você diminui a pressão. É algo nessa linha. Mas, você tem tontura, tem cansaço, fraqueza e por aí vai. A hipertensão grave e não tratada pode trazer alguns problemas, tá? Dor de cabeça, vômito, falta de ar, agitação. Essa aqui é muito comum. Visão borrada é a visão turva, meio escura, você não consegue ver muito bem, parece que está meio estranha. Lembra que você falou, Luciana? Está meio escuro, um negócio estranho de ver. É isso. Nossa, mas eu não estou conseguindo ver limpinho, parece que está meio estranho. Você passa a mão no olho, tenta ver, isso é visão borrada, ou visão turva. Insuficiência renal, pode acontecer também, ou seja, esse problema nos rins. Mas se não tratada, e aqui, esse não tratada tem a ver, porque uma coisa é a sua pressão aumentar. Então, você recebeu a notícia que uma pessoa muito importante para você sofreu um acidente. Automaticamente, o seu emocional vai entrar em ação e a sua pressão vai lá em cima. Uma coisa é você ter uma pressão alta por conta de uma notícia que deram. Outra coisa muito diferente é você ter pressão alta todo dia, independentemente de notícia ou não. Quando isso acontece, é nesse caso que a gente chama de pressão alta, tá? Então, a hipertensão, que é a doença, só é caracterizada quando a pessoa sempre tem pressão alta. Tá bom? Então, isso é importante distinguir. Nesse caso, quando ela sempre tem pressão alta, a gente tem que fazer o tratamento. A gente vai ver daqui a pouco o tratamento é esse. Se não for feito o tratamento, porque muitos pacientes não querem fazer a adesão ao tratamento, acham que é bobeira, acham que o médico quer colocar medicamento, não precisa, enfim, não quer fazer. Quando esse paciente não muda a alimentação, se for etilista, se for alcoólatra, não tira o álcool, sei lá, não é tabagista, é fumante, não quer tirar o cigarro, não quer mudar a alimentação, não quer fazer atividade física, provavelmente ele vai começar a ter algum desses problemas aqui. Derrame cerebral substituam por AVC, tá? Infarto, insuficiência cardíaca, dor no peito, a gente chama de angina, insuficiência renal, inclusive pode até precipitação. Perceberam as possíveis, não é regra, mas as possíveis consequências? Cara, o que é mais fácil? Você começar a caminhar 40 minutos por dia ou ficar cega? Caminhar 40 minutos por dia. Mas as pessoas não conseguem ver isso. Muitas vezes por falta de orientação. Acham que é bobeira. Os profissionais, até mesmo os cuidadores, às vezes, não se preocupam em explicar possíveis consequências. Quando a pessoa vai ver, já era, teve paralisação nos rins. Paralisou tudo. Aí fica um pouco mais complicado, tá bom? É só um exemplo aí. Possíveis formas de trabalharmos com prevenção. Manter o peso. Vejam que sempre vai ter o seu papel ativo. Nunca vai ter, né? Fique dormindo. Continue comendo McDonald's, Burger King, não vai ter isso. Porque a gente tem que colocar a mão na massa. Tem que mudar hábitos. E tudo que envolve mudança de hábitos, para a gente pode custar, né? Precisa de você ter um comprometimento com você mesma. Uma disciplina, enfim, por aí vai. O que mais? Tenha uma alimentação saudável. Diminua ou abandone o consumo de bebidas, não fume, pratique atividades físicas, e está aqui uma frasinha, né? Evitar ficar parado. Em outras palavras, uma vida sedentária, evitar o sedentarismo. Diminuir o sal, evitar o estresse, professor, não consigo evitar. Você consegue diminuir? Estou muito estressada, né? Aí, como é que te relaxa? Tenta achar alguma coisa deve ter. Então, você não consegue evitar muitas vezes, mas você consegue diminuir. Já é bem melhor. Bom, o estresse, né? E aí, se você já for um hipertenso, se você foi diagnosticada com a doença hipertensão, o que você precisa? Tomar o medicamento na hora certa, né? Do jeito certo, de acordo com a orientação e tudo mais. Agora a gente vai entender o porquê que é importante a gente falar sobre tratamento, falar sobre alguns exemplos aqui, né? Por que os medicamentos para hipertensão funcionam?
Bom, vamos lá. Existem alguns tipos de medicamentos para pressão alta. Os principais, eu diria, são os diuréticos. Esse nome já fala muita coisa. Diuréticos vem de diurese, fazer xixi, urina. Então, diuréticos, o que eles fazem? Diminuem a quantidade de sal e água do organismo. Lembra que eu falei, a Sofia perguntou? Eu disse que o sal retém líquidos. Se eu diminuo a quantidade de sal, eu retenho menos líquidos, consequentemente, a pressão tende a baixar. Então, por isso que eles trabalham com